Gente, vocês vão reparar que a aula está super concisa, porque é muita coisa para falar dessa carta, e então eu tive que dar uma exprimida. Na verdade, a aula hoje ela é basicamente um guia para a gente falar sobre várias coisas, o papel aqui. Então, se você quiser usar caneta para escrever, pode usar, porque eu vou falar muita coisa que não está na folha, tá bom? Mas a folha dá um guia aí para a gente. Inclusive, eu vou explicar. Eu tinha colocado até o esboço da carta, como eu fiz na outra aula. Eu tive que tirar o esboço e deixar na parte do caminhando pela carta aí, tá vendo? Porque não estava cabendo em 2 páginas só. E, lógico, pode-se fazer mais páginas, né? Mas eu queria manter em 2 páginas. Aí tem várias coisas que eu vou falar aqui que não estão na folha. Aí você depois assiste, vai estar gravado, né? Vai estar disponibilizado lá no YouTube. E também você usa a sua caneta aí ou alguma coisa. Tem caneta lá no fundo também. Se você quiser anotar alguma coisa, ou anota no celular, ou dá um jeitinho aí, tá? Beleza? Vamos orar então, meus irmãos? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia. Obrigado a Deus pelo teu Santo Espírito que está em nós e que nos une uns aos outros, ó Pai. Nos ensina a viver de modo coerente com o Espírito, guiados e moldados por Ele. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Essa é uma das cartas chamadas nos estudos paulinos de uma das cartas indisputadas de Paulo, ou seja, cartas que todo mundo concorda que foi Paulo mesmo que escreveu. Porque tem aquela galera mais crítica que vai botar dúvidas sobre algumas cartas, né? Mas essa não, todo mundo acha que aqui é Paulo mesmo, né? É uma das cartas grandes, né, que Paulo escreve. Eu não sei se você sabe disso, mas a ordem das cartas de Paulo no Novo Testamento, ela mais ou menos segue o tamanho das cartas, tá? Por isso que Romanos é a primeira, aí depois vem 1 Coríntios e 2 Coríntios. Quando tem segunda, tá junto, né? Elas estão juntas. Mas é mais ou menos assim, seguindo mais ou menos uma ordem de tamanho. Então, Romanos é maior, tá primeiro, depois 1 Coríntios vai indo em sequência, tá bom? Então, por isso que a gente está seguindo aqui uma das propostas de ordem cronológica, como eu falei para vocês, é a proposta do Gorman, tá? Ele propõe que a ordem seja essa, e começando por Gálatas, passando pelas cartas aos Tessalonicenses e agora as cartas aos Coríntios, tá bom? Então, hoje, 1 Coríntios, semana que vem, segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Quando a gente fala da carta de Paulo aos Coríntios, a primeira coisa que a gente pensa são as confusões, né? É muito, muito confuso, aquela igreja, muito problema, tal. E a igreja de Corinto era uma igreja problemática? Era. Era uma igreja problemática. Paulo escreve num tom um tanto severo com essa igreja? Sim. Mas como eu já disse para os irmãos, essa não é a carta onde ele pega mais pesado, né? Aos Gálatas ele pega mais pesado. Que parece que tinha menos problemas em variedade, pelo menos os Gálatas, mas problemas mais fundamentais, talvez, tá? E aí, só que qual que é a questão aqui, né? A gente vai abordar a carta de Paulo aos Coríntios. O N.T. Wright e o Michael Bird, eles falam que essa carta, ela evidencia muito a distância entre o mundo de Paulo e o nosso mundo. Porque se você for ver bem, ela trata de vários assuntos que, para nós, são bem estranhos. E aí a gente tem dificuldade de entender. Ele vai falar, por exemplo, do véu das mulheres. Que para nós, tirando alguns contextos muito específicos, não é uma questão, quer dizer, não é uma questão para a nossa sociedade, é uma questão, às vezes, nas igrejas, porque esse texto existe na carta, entendeu? Se não tivesse esse texto, não seria um problema para ninguém, mas a gente fica com dúvida. Semelhante a isso é a questão das línguas. Ela não seria um problema, ela não é um problema da nossa sociedade, não é um problema do nosso tempo, entende? Mas é uma questão da igreja porque esse assunto está
em textos como dessa carta, né? Especialmente dessa carta, né? Atos tem um contexto um pouco diferente. Então, muitas coisas que Paulo escreve em 1 Coríntios são difíceis para que nós entendamos por causa dessa distância e assuntos que são específicos, não só específicos da igreja, mas muito específicos daquele tempo em relação a muita coisa que acontecia ao redor. Tudo bem? Certo? Deu para entender isso, mais ou menos? Tá. Vai ficar mais claro conforme eu for andando. Então, como que era esse mundo aí, né? Essa cidade aí para a qual Paulo está escrevendo, né? Se você conhece o mapa da Grécia, se você lembra lá das aulas de história, né, que mostra lá o mapa da Grécia, a Hélade, né, a península da Grécia. A Grécia, basicamente, ela é dividida em duas partes. Assim, a Grécia continental, ou seja, aquela que faz parte da Europa, assim, ligada à Europa, por terra, tá? Porque existe a Grécia insular, todas as ilhas, milhares de ilhas ali que circulam a península, que também são ilhas de cidades de colonização grega e até certo ponto ilhas gregas. Outras são ilhas de cultura grega e não consideradas parte da Grécia e tal. Também havia cidades de colônias gregas atravessando o mar Egeu, do outro lado, onde hoje é a Turquia, a costa da Turquia. Então, muitas das cidades do Novo Testamento, que aparecem no Novo Testamento, como Éfeso, por exemplo, tá? A região da Galácia, que fica ali também na Turquia, mesmo em qualquer lugar que você acha que Paulo está escrevendo, vai ser em algum lugar ali, né? Ou Colossos, são cidades que estão atravessando o mar Egeu, estão fora do que a gente considera a Grécia continental. Corinto não, Corinto está na Grécia continental, ele está na península mesmo, que é a Grécia, que corresponde hoje ao país Grécia, porque hoje Grécia é um país, uma república, né? Então ele corresponde ali certinho, quase certinho, mas é isso, tá? E aí, Corinto, a Grécia continental, ela é dividida em duas partes, unidas por um pedacinho de terra. Ela tem a parte do norte, tá? E ela tem ao sul um pedacinho chamado de Península do Peloponeso, que é onde ficava a cidade de Esparta, né? Para quem assistiu aí aos 300 lá, fica ali, né? Do Rei Leônidas, né? Fica ali, ó, é no Peloponeso, é ao sul da Grécia. Ela é até chamada de Península do Peloponeso, ainda que toda a Grécia seja uma península, essa é quase que uma península da península, porque ela é um pedaço ainda mais, a extensão ainda mais de terra. Corinto fica muito próximo, na verdade fica na região que nós chamamos de istmo. O que é um istmo? Istmo é uma faixa de terra estreita, tá? Uma faixa de terra estreita que tem mar dos dois lados. Então, o que liga o norte da Grécia ao sul da Grécia é esse istmo, essa faixa de terra estreitinha. De um lado, você tem o chamado Golfo de Corinto, que é o golfo que vai abrir para o Mar Adriático, que fica entre a Itália e a Grécia, fica ali no meio. Então, é um lugar que no Império Romano é muito importante, porque está conectando duas regiões importantes do Império, tá? Aquela região toda da Grécia que tem várias cidades importantes e a própria Península Itálica, onde fica Roma. Então, o Mar Adriático é um mar importante. Do outro lado, tem o Golfo Sarônico, que abre para um outro mar, que é o Mar Egeu, que separa, o mar não liga ali, separa a Grécia da Ásia, que é a Turquia, essa região toda, que também é um lugar intenso, que vai ficando mais intenso com o tempo também do período do Império Romano. Então, o que acontece? Como eu falei, um istmo é uma faixa de terra bem estreita, né? No nosso tempo, a gente costuma pensar, porque nós temos carros, ônibus, caminhões, a gente costuma pensar, e a gente no Brasil ainda usa poucos rios que a gente pensa que a terra une e o mar separa, né? A terra une e a água separa. Então, onde tem terra, a gente chega. Onde não tem terra, precisa de navio, barco, quase ninguém tem, mas todo mundo tem carro, então todo mundo vai para qualquer lugar, mas andar na água é mais difícil, né? Naquela época era o contrário, porque os veículos terrestres eles não eram tão grandes.
Então, para transporte de carga, o melhor era navio, entendeu? Então, era o contrário. O mar unia em termos de comércio. E a terra, você tinha que fazer grandes caravanas com muita gente levando muitos animais e muitas carroças para carregar muito, entendeu? Então, o ideal seria que nesse istmozinho tivesse uma passagem, entendeu? Uma passagem por água, para que ligasse um mar no outro. Tanto é que há 2.500 anos atrás, já tinham pensado em fazer um canal ali, para ligar um mar ao outro, atravessando onde fica Corinto. Só que faltava tecnologia. Ainda que fosse possível fazer canais, era um canal muito extenso, muito difícil de fazer. E eles tinham pouco conhecimento também da geografia, assim como a gente tem hoje. Houve um medo, por exemplo, de que, num determinado momento da história antiga, de que o mar Adriático, que parecia mais alto que o mar Egeu, inundasse o mar Egeu e cobrisse as ilhas que tem no mar Egeu. O que é impossível, porque eles são unidos, eles todos fazem parte do mar Mediterrâneo, eles já são unidos. Não tem como acontecer isso. Mas eles não conheciam muito bem como o fluxo funcionava, né? Mecânica de fluidos, aí eles não sabiam direito, então eles tinham esse medo, né? Então eles nunca fizeram esse canal, mas sempre houve na mente deles a ideia de fazer um canal que hoje de fato existe, tá? No século XIX, 1883, fizeram um canal ali cortando o istmo. Então hoje você pode sair da Turquia e chegar à Itália atravessando pelo canal de Corinto. Volta e meia tem problema lá, cai terra, tal, mas ele existe. Então, na época que fizeram o canal de Suez, no Egito, fizeram esse canal. Não foi na época, não. Pouco tempo depois do canal de Suez, fizeram o canal de Corinto. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque como não tinha esse canal, as pessoas chegavam no porto, pelo Golfo de Sarônico, poderiam desembarcar ali, atravessar por terra e pegar no porto do outro lado, que era o porto de um lado era o porto de Sencreia, o outro porto era o Lacaion, né? Lecaion. Eles poderiam fazer esse caminho por terra, embarcar no outro porto e seguir. E Corinto ficava no meio desses dois portos, entendeu? Então, ele era uma cidade de muita passagem, que ela teve uma grande importância no período grego, né? Ela chegou a ser uma cidade muito importante ali na época, inclusive na época das rivalidades entre as grandes cidades, entre Esparta e Atenas, na época da Guerra do Peloponeso. Corinto era uma cidade importante da chamada Liga do Peloponeso, que era a Liga de Esparta, estava junto de Esparta. Nessa época, era uma cidade importante. Só que Paulo não escreve nesse período, ele escreve um período depois, no período romano. No período grego, eles eram uma cidade importante, rica, e uma cidade também que tinha uma fama de ser tipo uma cidade assim, da imoralidade, né? da prostituição e tal. É possível que no período romano, essa cidade tenha herdado um pouco dessa fama, tá? É possível. O Carson fala isso na introdução ao Novo Testamento dele, que é possível, mas a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente entra naquele texto lá do véu na cabeça e fala, não, mas é porque Corinto era uma cidade de prostituição e tal. Sim, mas não particularmente em relação a outras cidades, tá? Não era particularmente mais devassa do que outras cidades. O que Corinto tinha era, no segundo século a.C., ela foi destruída pelos romanos e ela foi reconstruída no primeiro século a.C., tá? Desculpa, no primeiro século antes de Cristo, exatamente. Ela foi reconstruída. E quando ela foi reconstruída como uma colônia romana. E para essa colônia, ela foi povoada com escravos libertados, com pessoas imigrantes que não tinham direitos políticos em Roma. Ela foi sendo uma cidade de um espaço de pessoas livres, desprivilegiadas, mas que podiam começar a vida de novo. E ela fica com essa característica. Tanto é que ela é uma cidade que vai viver muito de atividades livres, como comércio, artesanato, sendo essa posição que ela tinha ainda, de trajeto ali no meio, uma cidade de hospedaria. Teve um momento em que queriam fazer aquele canal, e houve uma profecia, né? Não uma profecia cristã, uma profecia lá das religiões pagãs, dizendo que não, que isso vai trazer maldição sobre a cidade e tal. Entende-se que essa profecia, na verdade, era uma maneira de
manter a vida das pessoas das hospedarias, né? Porque os viajantes passavam por lá e tinham que se hospedar. Então, ela é uma cidade em que vai rolar dinheiro, em que vai rolar essas coisas, que não é a atividade mais honrosa, vamos dizer assim, não que ela fosse vergonhosa, mas não é a atividade mais de elite da riqueza do Império Romano, tá? Atividade de gente livre que consegue ganhar um bom dinheiro com isso, e inclusive consegue ficar rico. Não tinha muito rico em Corinto, mas eles conseguiam ficar ricos um ou outro por essas atividades. Então eram ricos novos, né? Não eram ricos tradicionais do Império Romano. Tudo bem? Isso ajuda um pouco a entender o contexto social da igreja também, e algumas visões que a gente vê, por exemplo, Paulo falando sobre a ceia, diz, vocês querem humilhar os pobres, né? Então, essa visão um pouco de quem pode mais, quem pode menos, quem está mais, quem está menos. É uma sociedade de muita disputa, né? Se eu não me engano, é o Gorman que fala isso, que o Império Romano já era um império competitivo, e aí você tem ainda essa cidade que era particularmente competitiva nesse sentido. Ok? Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá bom. Vamos lá. Contexto histórico ajuda, mas não explica tudo, tá bom? Porque a igreja tem seus contextos também, tá? E Paulo escreve essa carta aos Coríntios. Eu esqueci de falar, inclusive essa é uma das coisas que não está aqui. A igreja de Corinto, ela foi uma igreja que, apesar de todos os problemas, ela foi uma igreja muito importante na propagação do evangelho. É uma igreja que ela aparece frequentemente na história de Paulo, e é uma igreja que foi base para Paulo em algum momento. Também foi uma igreja que foi um ponto importante na divulgação do evangelho ali, tanto na Grécia, na Macedônia. Então, ela era uma igreja que também foi muito importante, tá bom? Beleza? Uma pergunta importante aqui. Quantas cartas Paulo escreveu aos Coríntios? Quantas cartas? Na Bíblia nós temos 2, certo? Na Bíblia nós temos 2 cartas de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios e 2 Coríntios. Certamente, pelo menos 3 foram para lá. Por quê? Porque em 1 Coríntios, Paulo fala que já escreveu a eles. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala que já escreveu a eles anteriormente. Então, a gente já tem mais uma. Essa carta anterior é chamada de Coríntios A, né? Que é a carta primeira que a gente não tem, tá bom? Então, a gente não chama ela de 1 Coríntios, porque 1 Coríntios é essa, então é Coríntios A. Tá? Aí tem essa, 1 Coríntios. E em 2 Coríntios, Paulo fala de uma outra carta também, que é a carta severa, que ele diz que ele escreveu com muita tristeza, muito dolorosa e tal, ou carta dolorosa, né? Que ele escreveu com muita dureza. E ele até fala, olha, eu peguei pesado, agora pega leve, ele já se arrependeu e tal. Que carta é essa que Paulo está falando em 2 Coríntios? Há 3 possibilidades principais. Uma delas essa carta que Paulo está falando é 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta severa? É. Então pode ter sido ela, certo? Nem tudo está tão assim, evidente na relação entre essas 2 cartas. Mas eu confesso que eu não acho que é uma forçação de barra muito grande dizer que a carta dolorosa é 1 Coríntios. Não acho que seja muito difícil fazer essa afirmação, tá? E algumas pessoas vão afirmar isso. Não. Quando Paulo fala em 2 Coríntios, já mandei uma carta para vocês antes, é de 1 Coríntios que ele está falando. Outros vão dizer que não, porque como tem essas diferenças, teve uma outra entre as 2. Uma outra perdida também. Uma carta que se perdeu, que a gente não sabe qual que é. E tem uma outra proposta que é, não, realmente, a carta severa que Paulo está falando não é 1 Coríntios, mas ela está na Bíblia, como parte de 2 Coríntios. Alguém pegou as 2 cartas e juntou. E por que dizem isso? Porque 2 Coríntios é uma carta curiosa, porque ela muda de tom rapidamente. Ela começa amorosa, tal, e de repente Paulo parece que perde as estribeiras de novo. Então, alguns vão dizer que essa segunda parte é, na verdade, a carta dolorosa que alguém colocou no final de 2 Coríntios e juntou. Tá bom? Essas são as 3 possibilidades, tá? Qual delas é a verdadeira? Nós vamos decidir agora. Os favoráveis... Não, brincadeira. Qual delas é a verdadeira? Não sei, tá bom? Não sei. Tá? Pode ser qualquer uma delas. Eu não sei se há muito motivo para a gente inventar mais uma carta. Tem argumentos interessantes, bons até. Tá? Mas a que menos me apetece assim, é a última. Mas não por nada particular assim. Mas
basicamente por um princípio que eu uso toda vez que alguém fala de interpolação ou de composição assim, especialmente no Novo Testamento. É que falta os manuscritos que não tem essa parte, sabe? A gente sempre tem ela completa, então me parece que, sei lá, eu não compro. Ainda que tem argumentos muito interessantes, e de fato é um problema a gente resolver essa mudança de tom de Paulo, sabe? É um problema. Então, assim, quem defende isso, eu não acho que é problema nenhum, não. É só uma... Eu tenho um pouco mais de dificuldade com essa hipótese, mas tá? Não significa nada sobre... sobre nada, né? Muito mais pessoal. Tá bom, queridos? Então fica com isso aí na sua mente para saber que tem esse debate aí, tá? Como eu falei, eu não coloquei o esboço separado para poupar aqui nosso espaço, tá bom? E porque tem muita coisa para a gente falar, meu Deus, já perdemos muito tempo. Ai, meu Deus. Vamos lá. E vamos entrar direto na carta, então, tá? Já vai, outras coisas que dava para a gente falar, mas vamos passar direto, tá bom? Então, Paulo... não, tem uma coisa que eu preciso falar antes. Qual que é o centro aqui do que Paulo está falando? Tanto Gorman quanto o Bird Wright vão dizer que Paulo está querendo lidar com questões sobre como viver depois da fé, num contexto difícil, pagão, corrompido e tal. O Gorman vai dar uma ênfase muito grande na presença do Espírito Santo na igreja, que é um ponto muito interessante de você abordar, né? De fato, Paulo vai abordar a questão do Espírito Santo, inclusive ele vai dizer no capítulo 2, né, que o Espírito são das coisas mais profundas, até as profundidades de Deus, nós temos a mente de Cristo. O Gorman vai por esse lado do Espírito Santo. O Burt Wright vão colocar mais para o lado da cruz. E eu gostei dessa ideia, porque eu acho que faz também muito sentido. Paulo vai dizer que a pregação dos líderes cristãos eram todas elas a loucura da cruz, que Deus escolheu para envergonhar a sabedoria do mundo, certo? Esse contraste aí. E então, eles vão dizer essa frase, até que eu escrevi aqui, que ele vai incentivar os coríntios nesse mundo pagão a enxergarem tudo pelas lentes da cruz, tá bom? Enxergarem tudo pela lente da cruz. Essa foi a escolha que eu fiz aqui na abordagem desse texto, tá bom? Mas a abordagem do Gorman não é tão diferente, não, tá? Ela tem mais diferenças em outros aspectos do que nesse aí. Então, Paulo está querendo dizer, como é que eu vou viver nesse mundo, desse jeito aqui? Né? Como que eu vou viver? E como que eu vou viver como comunidade, como igreja? E aí ele vai abordar várias questões aí. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu botei aqui o Caminhando pela Carta com um esboço que eu tirei do livro. Eu tirei igualzinho, eu gosto de fazer isso, eu não gosto de eu fazer o meu esboço. Eu gosto de pegar um esboço pronto e partir dele para trazer para vocês. Quando eu vou fazer uma série na igreja, aí eu faço o meu esboço. Mas quando eu vou dar aula aqui, eu prefiro pegar um pronto e debater em cima dele, mesmo que eu não concorde 100%, como é o caso aqui. Por que eu não concordo? Porque eu acho que a carta traz uma divisão um tanto quanto evidente, textualmente. E ela é marcada por algumas expressões. Eu quero te convidar a olhar para a carta aqui, que você vai perceber isso junto comigo. Tá? Então, Paulo vai tratar de vários assuntos no início. Eu não vou ser muito extenso nessa parte do esboço aqui que eu quero propor para vocês, não. Do capítulo 1 até o capítulo 6, ele vai tratar de vários assuntos que são assuntos assim, que chegaram até ele por vários meios, tá bom? E ele começa com a questão da divisão da igreja. Do capítulo 1 até o capítulo 4, isso tudo é uma conexão perfeita. A igreja está dividida. Por que ela está dividida? Porque cada um escolhe um líder. Vocês deveriam estar fiéis no espírito, porque é carnalidade ficar olhando para os seres humanos. Então, no capítulo 3, ele vai falar, esse espírito que no capítulo 2 nos revelou a profundeza de Deus, nos leva à unidade. Vocês estão olhando para Paulo, Apolo, Pedro, e procurando o que é diferente neles, quando o espírito está falando através deles uma coisa só. Se vocês fossem espirituais, capítulo 3, vocês estariam unidos, porque vocês são carnais, vocês estão divididos, porque vocês olham coisas de homens. E o capítulo 4, ele fala, eu, contudo, não me importo de ser julgado por vocês, porque não me importa nada disso, é Deus que me julga. Entendeu? Então não adianta vocês julgarem os apóstolos, porque quem julga eles é Deus. Importa que tais homens sejam fiéis. Então do 1 ao 4 tem essa conexão
da carnalidade que gera divisão, pela visão que os coríntios têm sobre líderes a partir das suas características pessoais, ao invés de prestar atenção na mensagem da cruz. Capítulo 5, ele vai tratar de um assunto específico, a questão da mulher que coabita com o seu enteado, ou do enteado que está cometendo adultério com a mulher do seu pai, que não era a sua mãe, tá? A sua madrasta. Ele vai tratar desse assunto específico e ele vai falar, tem conexão com quem veio antes? Olha, você pode falar porque ele fala da autoridade apostólica. Vocês decidirem, eu estou decidindo junto de vocês e tal, ele está concedendo a autoridade apostólica para essa igreja, para eles definirem essa questão, ou para eles exigirem, agirem com essa disciplina. Mas é uma ligação que eu considero assim, um pouco mais fraca. Tem a ver um pouco com a unidade da igreja também, tem a ver bastante com a unidade da igreja também, a igreja tem que ser unida o suficiente para trazer disciplina e tal, mas não sei se ela é assim tão central. E aí ele vai cair até a questão da imoralidade aqui no capítulo 6. É a partir do capítulo 7 que vai começar a divisão que eu quero destacar para vocês. O capítulo 7, versículo 1 diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Então, quantos assuntos que vocês nos escreveram? E a partir daí, Paulo vai trazer estes assuntos. Então, tem a carta de Paulo, que no capítulo 5 ele está dizendo que já escreveu para eles, no versículo 9, né? Já lhes disse por carta e tal. Tem a carta que os coríntios escrevem a Paulo com vários assuntos. E a partir daqui, ele vai aparecer Paulo remetendo a esses assuntos. Então, no capítulo 7, ele volta a esse assunto, tá bom? Aí, no capítulo 8, tem outro assunto, com respeito a, tá vendo? Toda vez que ele fala quanto a, com respeito a, ele está começando um novo ponto em que ele está remetendo a algo que os coríntios disseram. Assim, a gente entende, tá? Aí, você anda mais um pouquinho. No capítulo 11... Não, peraí que eu vou achar. É no capítulo... Tá certo, é isso mesmo. No capítulo 11, ele vai trazer a questão dos alimentos, em que tem uma ligação com a ceia do Senhor, que ele começou a falar dos alimentos lá no 8, então ele vai falar da ceia do Senhor no 11. No 12, ele fala de novo, olha lá, ó. Quanto aos dons espirituais, outra coisa que foi perguntada é que ele está trazendo de volta. Entendeu? E aí, lá no 15, é o único lugar onde ele vai começar um assunto novo sem falar esse quanto ao. É o único lugar. Que eu acho que ele está fazendo referência também ou a algo que foi dito na carta, ou também a algo que ele foi comunicado por alguém. Porque ele diz, irmãos, quero lembrar-lhes que... Aí ele começa um assunto novo. Por que eu estou dizendo isso? Por que isso é importante? Porque, de alguma maneira, esses três assuntos que ele volta, eles trazem princípios que conectam esses assuntos outros que ele fala cada vez que ele diz quanto ao, entendeu? Então, quanto ao casamento, ele não vai falar só de casamento. Ele vai falar de casamento, ele vai falar de celibato, ele vai falar de... É aqui que ele fala de escravos e livres, não é? Aquele cada um fique como foi chamado no Senhor. Aí ele vai falar de escravidão, né? Não, se você está escravo, fique assim, a não ser que você possa se libertar. Se pode se libertar, se liberte. Entende? No capítulo 8, quando ele fala de comidas sacrificadas aos ídolos, ele vai falar da liberdade que você limita por amor. Aí no 9, ele vai falar dos direitos dele como apóstolo, aplicando esse princípio. Olha eu, por exemplo, eu poderia ganhar dinheiro de vocês, mas eu não faço isso. Por quê? Porque eu não quis ser pesado a vocês. Eu estou limitando a minha liberdade, o meu direito por amor a vocês. Entendeu? Aí ele vai desenvolvendo isso para chegar até o momento em que ele vai explicar mais sobre os ídolos por causa do capítulo 10. E no capítulo 11 ele vai falar, olha a ceia de vocês, como cada um pensa em si. Ao invés de esperar todo mundo para comer junto. Aí alguém chega, o cara está de barriga cheia, ou está bêbado e tal, e não participa da ceia junto e tal. Está vendo como vocês têm um problema? Vocês não pensam no outro? Entendeu? No capítulo 12, ele vai falar dos dons espirituais. E os dons espirituais traziam um problema para a igreja. Certo? Um problema para a igreja. E esse problema para a igreja... E é aqui que eu faço uma divisão, que o Bird e o Wright fazem também, apesar de ter uma conexão também. Mas aqui, esse problema para a igreja dos dons é porque eles não estão pensando nos dons que servem os outros
como sendo os prioritários. Paulo vai falar, olha, quem fala em línguas fala para si mesmo, edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica o outro. Por isso que esse é superior. Por isso que o mestre é superior ao falar em línguas. Porque edificar o outro superior. Mas por que, Paulo? Porque o caminho mais excelente é o amor, capítulo 13. Aí ele vai falar de amor nesse contexto. Aí ele vai falar de culto nesse contexto. Quando um levanta, o outro senta, ouve o outro, presta atenção. Entendeu? Ele vai fazer todas essas conexões. Tá? Eu acho que isso explica também a questão do véu no capítulo 11. Mas aí, quando a gente chegar lá, eu explico melhor. Estão entendendo? Há momentos em que Paulo vai responder uma pergunta e ele usa o princípio para... É assim que ele organiza a ordem dos assuntos que ele vai falar. Ele aproxima assuntos que têm princípios que regem os outros. Entendeu? Eu acho que é isso que faz sentido na divisão da carta. Você não pode ignorar que tem 3 pontos que ele diz, quanto ao, e isso dá uma estrutura para nós. Eu acho. Nem todo mundo concorda, mas eu acho que faz sentido isso. Tá? Porque essas coisas, elas fecham ciclos que se comunicam, tá bom? Porque a carta toda ela tem um propósito, que Paulo identifica um problema e ele conecta tudo. Mas ele vai aproximar assuntos que são regidos por um mesmo princípio. Tudo bem? Beleza? Tá, agora vamos lá, agora vamos seguir aqui a ordem do Bird, que não vai dar muito problema da gente seguir também. Então, primeiro, olha só, eu quero destacar isso, capítulo 1 de 1 Coríntios. Ele diz assim, versículo 4, sempre dou graças ao meu Deus por vocês. Então, você falando, porque a igreja de Corinto, não sei o que lá tal, sempre dou graças a meu Deus por vocês. Ele dá graças a Deus por eles, coisa que ele não fez pelos galos. Por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele está dizendo que os coríntios não têm falta de nenhum dom. Lembra que os dons eram um problema lá na igreja de Corinto. E aí Paulo está falando, vocês não têm nenhuma falta de dom, vocês têm todos os dons. Os dons eram solução e problema? Acho que sim. Mas já fica claro que Paulo não tem problema com os coríntios terem dons. E aqui é uma sabedoria muito grande, porque ele não quer. Ao que tudo indica, essa igreja é uma igreja muito ativa, certo? Porque muitos dos seus problemas são problemas ministeriais. Eles têm problema de culto, então tem culto. Eles têm problema de ceia, então tem ceia. Eles têm problema de profecia, então tem profecia. Eles tinham todas essas coisas. Eles tinham muitas atividades, mas eles tinham muita confusão. E Paulo não quer diminuir a ação deles. Ele quer que essa ação seja feita em unidade no Espírito pela cruz de Jesus Cristo. Então ele é muito sábio. Eu dou graças a Deus pelos dons de vocês. Eu não quero dizer, gente, menos dom. Tá dom demais. Não, ele dá graças a Deus pelos dons. Certo? Tá? Muito interessante isso, né? Às vezes a gente bate na igreja de Corinto como se fosse uma igreja perdida e tal, e Paulo está chamando eles de irmãos. Igreja de Cristo em Corinto, né? Ele fala lá, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele chama eles de igreja, tá bom? Então não pensa que eles eram os hereges. Não. Às vezes a gente ouve o povo falar heresia corintiana. Não, corintiana não é heresia, né? E aí, assim, é muito dom em confusão, né? É exatamente o que acontece com os coríntios hoje. São problemas administrativos, né? Então, Paulo aqui, ele louva a Deus por esses dons. Aí vamos continuar. Aí ele vai falar das divisões da igreja, das facções. E aqui que eu destaco a questão do Espírito, em que ele fala no capítulo 2, né, que nós recebemos o Espírito nos dá a mente de Cristo e tal. Quem tem a mente de Cristo? Algumas pessoas interpretam que aqui são os apóstolos têm a mente de Cristo. Eu acho que ele está falando de todo mundo, tá? Eu acho que ele está falando geral. E todos têm a mente de Cristo, ou devem ter a mente de Cristo, tá bom? Deve ser cultivada a mente de Cristo, ao invés de a gente entrar na consciência carnal. Eu acho que faz sentido dentro de outras cartas paulinas, essa ideia de transformação da mente, mudança da mente pela mente de Cristo, tá? Então, eu acho que é isso, tá?
Então Paulo vai dizer dessa divisão que acontece, os de Paulo, os de Pedro, os de Apolo, os de Cristo, né? Que vocês já devem ter ouvido muitas vezes, né? Esses aí também são problemáticos, né? Agora, eles são orgulhosos. Eu não sei se o problema era esse, mas de fato Paulo não faz distinção, não diz que eles são melhores que os outros, estão certos, tá? Ele não diz isso. Então pode ser que eles se dizem de Cristo, mas não estão de fato fazendo jus a Cristo. E ele não destaca esse grupo em nenhum lugar da carta, não, sabe? Ele não faz nada disso, tá? Mas uma coisa interessante, tem um grupo dele e ele também diz que eles estão errados em ser grupo dele. Ele não fala, gente, eu estou certo, Apolo está errado. Não, ele fala, gente, vocês não estão entendendo, nós todos estamos fazendo uma coisa só. Nós todos estamos falando a partir de Jesus, tá? Essa unidade da igreja é algo muito importante para Paulo, tá? Ele vai dizer que essa divisão da igreja é por causa da carnalidade. Em que consiste essa carnalidade? Eles estão olhando para os homens e julgando do ponto de vista carnal. Assim como em 2 Coríntios ele vai falar que nós não conhecemos ninguém mais na carne, mas espiritualmente, né? Ele é um convite para que as pessoas olhem para as relações a partir do olhar do Espírito. E olhem para os apóstolos a partir do conteúdo do Evangelho. Por quê? Ele vai dizer, eu não trouxe para vocês palavras muito elaboradas, eu não trouxe para vocês nada, eu quis pregar o poder, a cruz de Cristo, Cristo crucificado. É isso que eu quis pregar. E ele é vergonha e escândalo, ele é loucura e escândalo, né? Eu quero pregar isso para vocês. Dizendo que até essas características que alguém poderia atribuir a ele, características pessoais, olha como Paulo fala bem e tal, ele nem falava tão bem assim, mas alguém poderia dizer, né? Ele diz que não é essa a questão. A questão é o poder de Deus mesmo revelado no Evangelho. Então, foquem no Evangelho, né? As divisões da igreja, elas não edificam em nada quando a gente está abrindo mão dessas coisas todas, tá? E aí ele vai dizer, então, que ele mesmo é julgado apenas por Deus, né? Esse trecho aqui, do final do 3, começo do 4, é muito interessante. E ele é o que dá a base para aquele livrinho bem pequenininho que todo mundo deveria ler, que é o Ego Transformado, do Tim Keller, né? Ele é todinho com base nesse texto aqui. E o destaque que o Tim Keller faz é que Paulo diz, versículo 4 do capítulo 4, embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo, o Senhor é quem me julga. Ele usa a palavra justificar aqui, que é a palavra que ele fala sobre justificação mesmo, né? Teológica. Então ele traz essa ideia para dizer, o Keller traz essa ideia para dizer que Paulo confia o seu ministério na justificação de Cristo. Então, não é o olhar do outro, mas nem ele mesmo se julga, em termos de uma cobrança pessoal, mas ele está diante de Cristo. E a maneira como Cristo lida e olha para ele é com justificação. Então, essa é a ideia, né? A gente construir toda a nossa vida e ministério a partir da graça de Jesus Cristo, né? Então Paulo faz um monte de afirmações sobre si mesmo, tal, mas ele diz que não é essa o centro da questão. É como se ele dissesse assim, olha, vocês se orgulham muito, então deixa eu dizer aqui, eu vou falar como um tolo aqui para vocês, vou mergulhar aqui diante de vocês, né? Aí fala, tá vendo? Se a gente for por essa base, vai ficar ruim para vocês. Então não entra por essa não, tá bom? Capítulo 5, estou passando bem rapidinho, viu, gente? Porque tem muita coisa para falar. Ele fala da questão sexual. Qual que é essa questão da imoralidade da igreja aqui? Ele fala, entre vocês acontecem coisas que nem entre os gentios acontecem. E era esse relacionamento entre um homem e a sua madrasta, a esposa do seu pai, né? Essa relação, ela é um problema como testemunho público, que Paulo vai colocar, e ela é um problema também como unidade interna da igreja, tá? Então, Paulo vai orientar a disciplina desse irmão. E qual é a disciplina? Ele vai dizer, entrega ao diabo, né? Ele vai falar isso. Então, no versículo 5, ele diz, entreguem este homem a Satanás,
para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, ele não está dizendo que esse cara não está salvo. O propósito da disciplina é a salvação mesmo dele. O final é a salvação dele, porque o propósito é o arrependimento, né? Mas tem uma coisa interessante aqui, meus irmãos. Às vezes a gente olha para esse texto e pensa, olha que moralidade, tem que disciplinar pelo nome da igreja, tal. Isso é um ponto, assim, é um ponto no Novo Testamento, mas o principal ponto na disciplina eclesiástica é, na verdade, se o teu irmão pecou contra ti. O que eu quero dizer? Nem todo pecado vai até uma exclusão, uma entrega ao diabo ou um considerar gentil e publicano. Nem todo pecado vai. Tá? Por quê? Porque a igreja lida com o pecado. Ela não pode simplesmente falar, não vou, né, tá fora. É como se fosse um professor dar aula e falar assim, não vou dar aula aqui porque ninguém sabe nada. Claro que ninguém sabe nada, está aqui para aprender. Não vou ter igreja porque todo mundo tem pecado. Claro, a igreja está aqui para isso, entendeu? O que acontece é que existe o pecado impenitente, que a pessoa não se arrepende, e aí que não dá para continuar na convivência da igreja. Entendeu? Então, o arrependimento põe fim à disciplina. É isso que Jesus fala lá em Mateus. Se ele se arrepender, ganhaste seu irmão. O arrependimento põe fim à disciplina. Era até ali que você queria chegar. Ele se arrependeu? Então, daqui para frente, a gente consegue trabalhar a questão do pecado. Mas há uma ênfase, tanto em Mateus quanto aqui, sobre um pecado cometido contra o irmão, porque isso cria um problema dentro da igreja. E aí não dá para você chegar para o injustiçado, porque sofreu o problema, e falar assim, perdoa, tal. Por que não dá para fazer isso? Ele deve perdoar? Deve. Mas se você fizer isso, você transforma, o tempo todo você vai transformar a igreja num lugar de injustiça, um refúgio da injustiça. E aí você vai fazer com que quem mais peca molde a igreja toda. Então a disciplina dentro da igreja tem a ver com isso, com preservar a justiça, a bondade e o interesse do outro. Sem essa ideia de que você deve ter genuíno interesse pelo outro, não dá para ter esse desenvolvimento dessa disciplina. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo vai falar para esse cara aqui, considera ele, manda Satanás, o pai dele está sendo lesado. Entendeu? Como é que esses caras vão conviver na igreja? E aí Paulo fala que os coríntios se orgulhavam disso. Olha como a gente é, né? Nós nos orgulhamos, a gente não tem problema. Olha só, né? A gente aqui tem, né, os pecadores aqui, né, fazendo maldade um com o outro, mas está tudo bem, né? Não, isso é um problema sério, você criar esse tipo de questão. Como Paulo vai colocar como um centro aqui da carta o amor, a preocupação com o outro, né? Como ele vai colocar esse aspecto aqui como central na carta, aqui está esse aspecto também. E isso escorre para o próximo capítulo, em que ele vai falar sobre o que acontece quando tem briga entre vocês, quando tem litígio entre vocês. Vocês vão mesmo lá para os tribunais envergonhar o nome de Cristo? Por que vocês não julgam entre vocês mesmos? Não tem ninguém sábio entre vocês para julgar? Aí como a gente pega esse princípio e aplica nas nossas igrejas? Quando um irmão lesa outro irmão, a gente fala assim, não leva para a justiça não. Não leva para a justiça, não. Aí o que acontece? Resolve também na igreja? Não resolve. Aí quem sofreu injustiça fica carregando a injustiça, o injusto fica como se não tivesse acontecido nada, e aí você deixou um pecado manifestar uma injustiça dentro da igreja e ok. Ah, tem problema perdoar? Claro que não. Mas isso parte da pessoa. Você não pode chegar para a pessoa que sofreu alguma coisa e falar assim, ei, deixa quieto. Você não pode fazer isso. Entendeu? Então, o que acontece aqui? Quando Paulo fala, vocês não tem ninguém sábio entre vocês, ele pressupõe alguma coisa. Primeiro, que haja alguém sábio entre eles. Que nem sempre é o caso nas igrejas. Maldade, né, Glória? Eu fui um pouquinho, né? Deixa eu limpar o veneno aqui. Outra coisa que ele pressupõe, que essa igreja tem unidade suficiente para respeitar a decisão da igreja. Que geralmente não é o caso das nossas igrejas. Entendeu? Geralmente não é o caso. Então não é simplesmente assim, não, o nome de Cristo é envergonhado porque você levou para a justiça. Ah, tá, ele é super honrado porque a gente é injusto um com o outro. Entendeu o problema? Possivelmente, quando Paulo está falando aqui no capítulo 6 disso, ele está falando a respeito
também desse caso anterior, não só dele, mas também desse caso anterior. Tá? Como é que vocês estão deixando, e aqui você tem que entender esse contexto, como é que vocês estão deixando um pecado desse tamanho acontecer, e vocês não estão se metendo, e vocês estão orgulhosos, e aí o cara está tendo que ir à justiça recorrer, e vocês não estão intervindo? Por que vocês não meteram o bedelho nessa história e falaram assim, ei, você está louco, você está cometendo adultério, você acha que você está certo? E vocês estão super orgulhosos de que a justiça é dura, mas a igreja é amorosa. E aí ele vai mostrar que nem é tão amorosa assim, né? Porque não era também. Entendeu? Então, você não pode separar os 6 dos 5, tá? Eles têm que estar juntos aqui nessa sequência, tá bom? Eles têm que estar juntos. E aí ele vai falar da imoralidade também, no final do capítulo 6. Que era essa fala muito típica lá, tudo me é permitido. Né? A fala lá a lei, como é que é? A lei de... Como é que era, gente? O Maurício, que é roqueiro, vai saber. A lei de Telema, que o Raul Seixas botou na música lá, né? Como é que é? É tudo da lei, como é que é? Eu não lembro, né? Se eu quero e você quer, toma banho de chave. Você não lembra dessa música? Lembra, né? Lembrou, né? Alguma coisa, é tudo da lei. Esqueci como é que é a expressão lá. Tá lembrando? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. É isso. Era mais ou menos essa a ideia. Tudo me é permitido, né? Tudo me é permitido. Eu tô com esse negócio de manhã aqui, ficar puxando música, filme, né? Acho que eu me sinto mais... Faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? Essa é a ideia aqui. Tudo é permitido, tudo é permitido. Aí Paulo vai completar o dito com outro dito. Mas nem tudo me convém. Na minha Bíblia, o tudo é permitido está entre aspas. Na sua está assim também? Capítulo 6, versículo 12. Está entre aspas aí? Certo? Por quê? Porque é uma citação. Paulo está fazendo uma citação de um dito popular. O que significa dizer que nem tudo convém? Não é aquela ideia do que é conveniente, no sentido assim, nossa, que inconveniente, né? Ah, não está errado, mas é inconveniente, né? Não é isso que Paulo está falando. É sobre o que condiz com a nova realidade da vida. Não é sobre uma escolha assim, não convém, né? Em que há debate. Não tem um debate sobre isso? Quando alguém fala assim, mas não convém, é porque alguém acha que deve fazer e outro acha que não. É um debate. Aqui não é como se houvesse um debate, não é isso, tá? Aqui é Paulo dizendo assim, olha, de fato a gente tem uma liberdade em Cristo, de fato a gente tem. Mas essa liberdade coloca sobre nós uma nova identidade. E há coisas que não combinam com essa nova identidade. E você precisa escolher qual é a vida que você vai viver. Entendeu? E do que Paulo está falando especificamente aqui? Porque tem um contexto específico aqui. Ele está falando sobre esse outro dito, que está no versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. O que Paulo está dizendo? Eu tenho estômago e tenho alimento. O estômago é feito para digerir alimento. Logo, eu tenho que comer. Isso era usado para você comer o quanto você quisesse. Arrebentasse de comer na vida. Porque não é pecado. Eu fui feito desse jeito. Entendeu? Eu fui feito desse jeito. E aí Paulo vai dizer, mas Deus vai destruir a ambos. Ou seja, aquilo que você está centrando como sendo, né, a grande questão da vida, na verdade não é, porque é algo mais eterno, que é Deus mesmo, tudo isso vai passar. Existe um pouco desse contexto na teologia paulina, de que não vale a pena se apegar a coisas que não vão durar para sempre. Isso rege muitas coisas que Paulo fala. A visão dele de eternidade é muito isso. Se apegue naquilo que está se colocando e não naquilo que está passando. Porque se você se apega no que está passando, você vai passar junto. Mas se você pega no que está se colocando agora, essa é a nova realidade. Nós pertencemos a essa nova ordem, entendeu? Então Paulo faz esse tipo de abordagem escatológica em muitas das suas cartas. Essa é a esperança dele. Porque ele tinha uma expectativa escatológica muito iminente, tá? Muito mais que nós. Ele
Nós estamos muito mais perto da volta de Cristo do que ele. Né? Mas ele pensava que ela estava muito mais perto do que a gente costuma pensar. Ele tinha essa expectativa muito iminente. Então, assim, não vale a pena eu me apegar às outras coisas. E isso vai reger, por exemplo, o que ele fala sobre casamento, sobre escravidão. Ele vai dizer, Jesus já está voltando. Vale a pena você fazer disso o fim da sua vida? Né? Preciso casar? Né? Lembra que os irmãos casados, né? Não quero chatear os que não são casados, mas os irmãos casados, eu acho que está todo mundo casado aqui. Não, eu não quero chatear os irmãos solteiros, mas o que Paulo fala sobre casamento nos remete àquela ideia que a gente tinha quando era solteiro, assim, eu preciso casar para, né? Não. A realidade que está se impondo é outra. A realidade que está se impondo é outra. Certo? Tudo bem? Muito bem. Eu me apego a essa realidade que está se impondo. Então, isso tudo vai passar, isso tudo vai ser destruído. Aí, ele diz o seguinte, o que significa isso? A imoralidade sexual está nesse contexto também. Eu tenho um órgão sexual, ela tem um órgão sexual, logo a gente tem que estar junto. Entendeu? É submeter a vida toda aos aspectos biológicos, estruturais, materiais e tomar isso como a regra da vida. Entendeu? Não é assim. Há um aspecto espiritual que nos rege. Essa é a ideia. Certo? Muito bem. Continuando aqui. Capítulo 7, o casamento. Aí ele vai entrar nesse assunto do casamento aqui. É quase como se ele estivesse preparando tudo e agora ele está entrando nesses assuntos. Ele deu todas as pistas do que ele vai falar em todas as outras coisas. Certo? Deu todas as pistas. Aí a primeira coisa que Paulo vai falar sobre o casamento. É bom que o homem não toque em mulher. Primeira coisa que ele vai falar. Provavelmente porque a pergunta era, é necessário que as pessoas se casem? A gente está imaginando a pergunta, né? É necessário que as pessoas se casem? Pessoas que não casam estão falando. E por que essa pergunta faz sentido? Porque ela fazia sentido dentro de um contexto da época. Um contexto social, não tanto moral, tá? Não era tanto problema na sociedade romana pessoas não se casarem, mas no sentido social era importante. Casar-se demonstrava uma série de questões, tá bom? Em termos de estar assim, hoje em dia ainda tem um pouco disso, né? Pensa em eleição, por exemplo, quanto a família pesa nas eleições, a família do candidato, e quanto às vezes pessoas que não se casaram, que estão se candidatando, têm essa sombra um pouco sobre si, né? Em discursos eleitorais. Ou mesmo, no Brasil ainda isso aparece, mas eu tenho visto falas bem mais violentas sobre isso nos Estados Unidos, tá? Sobre pessoas que não têm filhos, por exemplo, sabe? Esses ataques assim. Então, a ideia de que isso faz parte de uma vida que é uma vida elevada em relação a outras, por isso essa pessoa é mais confiável de um ponto de vista político, a mesma coisa acontecia ali, de um aspecto espiritual. Agora, dentro do judaísmo, mais ainda, tá bom? Mais ainda. A ascensão dentro do judaísmo fazia muito sentido que você se casasse. Se você não se casasse, alguma coisa podia estar acontecendo, tá? Dentro da ascensão da hierarquia dos mestres e tal. E aí Paulo vai dizer, não, é bom que o homem não toque mulher. Talvez até porque isso era usado contra ele, porque ele não estava casado, né? Então ele vai dizer, gente, aqui, é nessa resposta, nesse tipo de sociedade, que Paulo vai elevar o celibato. Entendeu? Aí, às vezes, as pessoas leem isso e falam, não, Paulo está dizendo que o casamento é uma coisa que você não deve nem querer. Só deve casar porque não aguenta. Não é isso. Ele está nesse contexto todo. Em outros lugares, Paulo vai dizer que, em Efésios, por exemplo, capítulo 5, ele vai dizer que o casamento reflete a união de Cristo com a igreja. Então, é nesse contexto em que o casamento parece ser o suprassumo da vida que ele fala, não. Se a vida é servir a Deus, se me apegar às coisas eternas é mais importante do que me apegar às coisas terrenas, então aquele que pode se dedicar apenas a Cristo está numa posição de vantagem em relação àquele que tem que se apegar também ao seu cônjuge. Entendeu? É nesse sentido, certo? É nesse contexto que Paulo coloca isso. De novo, lembra que eu falei lá no começo. O mundo é tão distante, o nosso mundo daquele mundo, que a gente lê essas coisas e fica confuso. E aí a gente pega o que Paulo falou lá, tira daquele mundo, joga aqui e fala, tá vendo? Só casa que não aguenta. Não é isso. Como se não pudesse desejar o casamento ou desejar o casamento seja um problema, tá? Não é essa a questão, tá bom? Então Paulo coloca essas coisas. Certo? Tudo bem? Aí, no versículo 22 ele fala assim... Não, desculpa, voltando um pouco.
No versículo 17 ele põe um princípio, que é: entretanto, cada um continue na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Cada um continue como Deus designou. Aí você fala, ué, que estranho isso, né? Ele continua: foi chamado de sendo circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi chamado de incircunciso, não se circuncide. Aí depois, versículo 21. Você foi chamado de sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. O que acontece aqui? Por que por circunciso Paulo não fala, né? Não, se conseguir circuncidar, circuncise. Porque não é importante. Do ponto de vista social não é importante, do ponto de vista pessoal não é importante nesse sentido. Por que Paulo vai falar para os escravos, podendo liberte-se? Ah, mas o princípio não é continuar? Sim, o princípio é continuar como está. Em qual sentido? No sentido de que está vindo a justiça plena. Mas essa situação não é a situação que Deus quer, não, para o mundo. Podendo libertar-se, liberte-se. Liberte-se. Porque isso é, sim, muito mais próximo da justiça e da vontade de Deus. Tem um texto do Lourenço Célio Rega, num livro sobre Paulo, que eu não me lembro o nome do livro agora, mas é uma coletânea de textos, ele tem um texto lá, em que ele fala da ética progressiva de Paulo. Em que Paulo tem uma ética progressiva. Então ele tem o momento atual, o momento ideal e o que a gente pode fazer. No mundo atual, anunciando o que é ideal. Então ele tem uma ética progressiva. É muito interessante esse texto do Lourenço. E ele coloca esse exemplo aqui como sendo um exemplo da ética progressiva de Paulo. Jesus está vindo, esse é o ideal. O mundo atual tem escravidão. O que a gente pode fazer? Podendo, liberte-se. E aí ele vai botar esse caminho aí, tá? Então, por isso que Paulo vai tratar desses assuntos todos com ele, né? Ele também vai falar sobre a questão do divórcio, né? Te abandonou por causa da fé, você está livre, pode se casar de novo. Inclusive, eu gosto muito da ideia de que Paulo passou por isso. Eu gosto da ideia de que Paulo está mencionando isso aqui porque essa era a história dele. Ele era casado no judaísmo. Por quê? Porque dificilmente Paulo teria a posição que ele teve no judaísmo sem estar casado. Tá? E ele foi abandonado. Então muita gente acha que Paulo era divorciado. E eu acho que era mesmo. Mas ele era divorciado por quê? Possivelmente pela sua conversão. Ele se converteu. Por quê? Porque quando ele tem encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele está carregando cartas do Sinédrio. Então ele ainda estava no Sinédrio. Ele estava, né, nesse grupo que dificilmente um solteiro faria parte. Ele era casado. E agora ele está solteiro. O que aconteceu entre uma coisa e a outra? Provavelmente a sua conversão ao cristianismo provavelmente não, gente, provavelmente não. Esse é o argumento, ok? Que eu acho muito convincente. Vamos dizer assim, eu gosto dele, tá? Eu gosto dele. Não sei se ele é tão convincente assim, mas eu gosto dele, tá? Uma outra coisa é que esse versículo fala de abandonos e coisas semelhantes a essas, né? Me ajuda a achar aí, gente? Onde é que está aqui? Aqui, versículo 10. Esposa não se separa do seu marido, mas se fizer que permaneça sem se casar, o marido não se divorcie de sua mulher. Aos outros o mesmo digo. Versículo 12. Se um irmão tem mulher descrente, se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se tem uma mulher que tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Então, não divorcie. Tá? Versículo 15. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Então, se ele quiser separar, a pessoa que ficou não está em servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe salvar o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? Espera só um pouquinho. Ali, volta um pouquinho, versículo 15. Essa expressão, em tais casos, como que está na sua Bíblia aí? Versículo 15. Tem alguma que está um pouquinho diferente? Como? Em tais circunstâncias. Alguma está diferente? Porém... Não, continua. Um pouquinho mais para frente, Dai. Nesses casos. Algum está diferente?
A ideia aqui é em casos semelhantes a esse, tá? Não é só nesses casos específicos, tá bom? O Carson argumenta, a partir desse versículo, que isso coloca violência, no caso, frequentemente contra a mulher, ainda que seja possível violência contra o homem, mas frequentemente contra a mulher, violência contra a mulher, um dos casos em que o divórcio é permitido e o novo casamento também, tá bom? Por causa disso. Em casos semelhantes a esse. Semelhantes a esse é o quê? O abandono. Então, há vários tipos de abandono, né? Aqui ele coloca o abandono pela fé, mas há abandonos por outros motivos. E há também a violência com um abandono. Afinal de contas, ele impede que a pessoa continue convivendo ali, senão ela vai morrer. Tá? Então, o argumento hoje... Porque você não tem um texto específico sobre violência doméstica no Novo Testamento. Mas você tem esse texto aqui. Obviamente que esse era um princípio que a gente já seguia, né? Mas aqui esse texto deixa claro essa questão, tá? Alguns vão argumentar por outro lado, por exemplo, por outra via, por exemplo, o adultério é como se você considerasse o cônjuge morto, assim como a violência é uma tentativa de homicídio. Então, se o adultério permite o divórcio, a violência também permite, entende? Então, outros vão argumentar por esse lado, que eu também acho que é um princípio que dá para reger aí, tá? Gente, não estamos nem na metade ainda, meu Deus. Já passou a hora. Ai. Vamos lá. Capítulo 8, comida sacrificada aos ídolos. O que acontece? Paulo vai dizer que o ídolo não é nada. Gente, o ídolo não é nada. Se o ídolo não é nada, posso comer comida sacrificada ao ídolo? Pode. Mas cuidado com o que você vai promover no seu irmão. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. O ídolo é alguma coisa? Não. Ele não é nada, tá? O ídolo não é nada. Mas, então, o ídolo não é nada. Alguma coisa é do ídolo? Se ele não é nada, ele não tem nada. Tudo bem? Se eu oferecer alguma coisa para o ídolo, passa a ser dele? Não, porque ele não é nada. Como é que ele vai ter alguma coisa? Nada não pode ter alguma coisa. Nada não tem nada. Entendeu? Eu vou chegar no exemplo, calma, eu estou explicando antes isso. Então, por isso que Paulo vai explicar, vai dizer, coma de tudo que tem no mercado, dando graças a Deus. Por quê? Porque você está reconhecendo que veio de Deus. Não veio do ídolo, veio de Deus. A última mensagem que eu preguei no passado, eu falei sobre isso, né? Os 3 personagens da gratidão. A última mensagem lá do ano passado. Então, procura lá, já está no YouTube lá. É o grato, o gracioso e o grupo. Então, quando eu agradeço, eu reconheço que vem de Deus. Por isso que gratidão e consagração é uma coisa unida à outra. Mas há contextos e símbolos que testemunham sobre nossa fidelidade a Deus ou ao ídolo, ou nosso pertencimento à igreja ou outro grupo religioso. O que significa o escândalo para o irmão? É fazê-lo cair da fé, afastar-se de Jesus, ou voltar nas práticas do paganismo antigo, mesmo que dentro de um contexto visualizado como cristão. Então agora sim vem um exemplo. Se o ídolo não tem nada dele, eu posso dizer que o ídolo não é dono de nenhuma roupa, certo? Ele não é dono de nenhuma roupa. Mas, se um irmão chega aqui na igreja e no louvor, todas as irmãs do vocal, vamos supor que seja um dia que só tem irmãs no vocal, todas as irmãs do vocal estão com roupas da ala das baianas do carnaval, que apontam para uma outra religião, aquela roupa é de alguém? Ela é de um ídolo? Não. A fibra que fez o tecido, quem criou aquela fibra? Deus. Qual parte do mundo não é de Deus? Nenhuma. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o homem, o mundo e os que nele habitam. Certo? É tudo de Deus. Mas o que aquilo pode provocar na cabeça, de novo, na cabeça de um irmão que se converteu vindo dessas religiões? Algumas coisas. Por exemplo, que as duas doutrinas são uma coisa só. São? Não são. Não são. Está entendendo? E ele, a partir dali, pode ter um problema doutrinário de fé. O problema é esse, não é achar ruim. Achar ruim, vai achar ruim em casa.
Sobe na cadeira e morde o nariz, igual minha mãe falava. Vai achar ruim em casa. O problema é seu se você achou ruim. Porque isso me remete. Te remete ao quê? Você veio de lá? Você tá balançando? Por isso que Paulo fala que as pessoas são fracas. Elas merecem misericórdia. Aí vem o cara que não está um pingo de chance dele criar qualquer confusão na cabeça dele. Acha ruim porque ele não gostou. Bateria é coisa de show de heavy metal. Para pegar uma coisa que a gente meio que já superou, né? Assim, irmão, então, tocamos bateria hoje. Amanhã você está no show do Iron Maiden. Não tem problema também não, se for no show do Iron Maiden. Deus te abençoe, tá? Mas esse é o problema. Tocou a bateria na igreja, amanhã você está um pentagrama, uma vela, falando, buscando. É isso que está acontecendo? É esse o seu problema? Não, de maneira eu nunca faria isso. Então não é para você que esse texto está falando. Não é sobre você que ele está falando. Esse risco está acontecendo aqui? Não está acontecendo. Então fica na sua. Se você vier com um problema, eu prometo que eu não vou responder desse jeito, tá? Já estou respondendo no geral, que é para você. Entendeu? O ídolo não é nada. Mas você zele pelo outro. Zele pelo outro. Para que o outro não, numa situação ainda de fragilidade, início de vida, ele não volte atrás no seu compromisso com Cristo. Não crie confusão na sua mente. É só isso. E o ideal não, o esperado é que esse fraco não fique fraco para sempre, queridos. É que ele se fortaleça. Não é que essa prática seja sempre evitada, porque assim a gente protege as pessoas. Não! É para que cada um que tenha dificuldade com essas coisas seja ainda desenvolvido nisso, seja levado à frente nisso. Tudo bem? É fortalecer. Senão a gente se acostuma com a fraqueza. Não é para acostumar com a fraqueza, é para alimentar o fraco para ele ficar forte. Tudo bem? Ok? Essa que é a ideia aqui. Mas como assim? Aí ele vai dizer, então, por amor ao outro, você limita o seu direito. No capítulo 9, ele dá o exemplo dele, que ele, como apóstolo, tinha direitos, mas ele limita o seu direito. No capítulo 10, ele vai voltar à idolatria e ele vai falar, olha, você não sabe que quem senta na mesa você não sabe que quem adora os ídolos adora os demônios e que se senta na mesa dos ídolos, você senta na mesa dos demônios? Aí, gente, isso aqui dá um pano para manga. Porque a galera começa, tá vendo? O ídolo é demônio e tal. Não é isso. Se fosse isso, Paulo não teria no Areópago olhado lá para o altar ao Deus desconhecido, que era um altar idólatra e que ele sabia, e ele diria, esse é o Deus que eu prego. Não é essa a questão de Paulo. A questão de Paulo é que quem não está em comunhão com Deus, está em comunhão com os demônios. Certo? E a mesa de Cristo testemunha para o mundo que nós somos de Cristo, enquanto a mesa dos demônios, ou melhor, a mesa dos ídolos, testemunha que você é dos ídolos ou dos demônios. A questão aqui no capítulo 10 não é o alimento, é a cerimônia, é o ritual, por isso que ele compara com a ceia, entendeu? Então é assim, eu posso... Deixa eu pensar. Uma religião aí, vamos lá. Uma religião... boborismo, sei lá. O boborismo. Eles fazem sacrifícios de boi e depois fazem um churrasco e servem nas suas cerimônias, de maneira cerimonial. Aí eu tenho um vizinho que é boborista. Aí esse vizinho boborista fala, tem aniversário do meu filho aqui, quero te convidar, nós vamos fazer um churrasquinho aqui em casa. Aí você vai. Aí ele pega e serve e você come. Pode comer? Pode. Mas você está na mesa com ele? Tá. Mas ele não ofereceu aquilo lá para alguma entidade? Não sei. Mas e se ele ofereceu? O ídolo não é nada. Eu não estou na mesa do demônio, eu estou na mesa do meu vizinho. Agora ele fala, olha, você gosta de carne, você gosta de churrasco? Então, a gente vai ter uma cerimônia lá na igreja boborista e a gente vai fazer, mas ali é um churrasco também, igual aqui, é melhor até porque o sacerdote lá é bom de churrasco. Mas ali já é uma coisa assim, que a gente pensa mesmo na vida do boi, desde pequenininho, faz uma meditação, né? Pede que o Senhor desenvolva chifres em nós. Então. A religião inventada é bom que eu posso ser desrespeitoso, né? Aí você vai? Não vai. Aí você não vai. Por quê? Porque na casa do seu vizinho é uma festa de aniversário. Lá é uma cerimônia que testemunha para o mundo que você participa. E o que estava acontecendo lá em Corinto?
Eu posso comer do mercado, então eu posso comer lá no templo também. Paulo fala, não, no templo você vai fazer parte do culto. Aqui você está comprando, é uma transação. Lá é fazer parte do culto. Aí ele vai para a questão da adoração. E ele vai entrar na questão do véu na cabeça. Ai, queridos, é muita coisa, né? Meu Deus do céu. Mas eu vou acabar porque o Carlos já está fazendo a aula da semana que vem, eu não vou mandar ele dar o resto aqui não. Véu sobre a cabeça das mulheres. Algumas igrejas seguem isso, tem que ter o véu. Ainda que o texto diz que o véu é para orar, né? Não é para estar na igreja. Mas tudo bem. E para profetizar, né? Outras igrejas não seguem isso, mas seguem a questão do cabelo. Não, tem que ter o cabelo comprido, porque o cabelo comprido é dado como o véu, né? Outros vão seguir esse padrão. Mas a gente tem um argumento aqui que eu acho que ele precisa ser entendido de uma maneira melhor, tá? Olha só. Versículo 3. Quero, porém, que entendam, do capítulo 11. Quero, porém, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, também deve cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Versículo 11, que o pessoal esquece. No Senhor, todavia, uma palavra aí que significa uma antítese, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus, meus irmãos. Ele acabou de fazer toda uma argumentação e falou: o homem não se originou da mulher, a mulher se originou do homem. E depois ele fala: mas em Cristo um veio do outro. Entendeu? O argumento continua, meus irmãos, ele continua, ele não para ali. Então o que está acontecendo? A questão é a desonra da cabeça. Qual que é a desonra da cabeça? Não é essa minha cabeça, não tem cabeça, não tem desonra nenhuma e está com a cabeça descoberta, não é, Maurício? Né? Não tem vergonha nenhuma. Quem é a cabeça do homem? Cristo. Por que o homem desonra a Cristo quando cobre a sua cabeça naquele contexto? Porque ele está colocando sobre a sua cabeça uma coisa que não precisa, porque não precisa disso para orar, porque Cristo já está lá. A mulher precisa cobrir a cabeça para orar? Não! A não ser por causa da sua cabeça, que é o marido. Então a questão era honra e desonra. Só. Por isso que no final Paulo vai argumentar segundo a natureza das coisas. Não diz a natureza. Então ele fez tudo isso e ele falou: olha, mas isso aí é uma realidade que em Cristo mudou. Todavia, em Cristo um veio do outro e tudo veio de Deus. Então tudo aquilo era uma argumentação construída antes, que criou uma natureza das coisas, ou seja, um jeito das coisas irem, que agora gera uma característica de honra e desonra, que ele fala: então faça dessa maneira. Por quê? Porque todo mundo faz. E ele inclusive diz literalmente isso. Ele fala, vamos lá que eu vou achar, eu estou com a Bíblia com a letrinha pequena, gente, então vocês me perdoam, tá? Ele fala assim, versículo 16, mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem a igreja de Deus. Ele está dizendo, é como a gente faz como igreja. Você quer criar polêmica? É como todo mundo está fazendo. Pergunta, está todo mundo fazendo isso hoje? Pergunta, quando as nossas esposas oram com a cabeça descoberta, os maridos ficam desonrados? Lembra o que eu falei no comecinho da aula, os mundos são muito diferentes. Paulo está resolvendo problemas do mundo dele que a gente quer resolver como no nosso mundo, que não tem esse problema, aí a gente traz um problema novo. E aí o texto não dá conta de resolver o problema novo, por quê? Porque o texto não foi para esse problema novo, foi para o problema velho. Tudo bem? Qual que é o princípio aqui então? O mesmo. A liberdade limitada pelo amor.
Senão, não tem conexão nessas histórias. A mulher não está cobrindo a cabeça por liberdade limitada pelo amor, ela está cobrindo a cabeça por causa de autoridade, como está escrito aqui. Mas ele colocou um todavia em seguida. Então não é nada disso. É a liberdade que a mulher tem limitada pelo amor, assim como essa igreja tem liberdade, mas limitada pelo amor das outras igrejas. A gente às vezes perde um pouco a noção de quão complicada era a missão de Paulo. Num mundo multicultural, levando um evangelho, e ele tem que ensinar o pessoal a focar no que é espiritual. E ele está dando vários exemplos de como as pessoas são carnais e tem que focar no que é espiritual. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Ok? Agora, não cria polêmica. Deixa os nossos irmãozinhos cobrir a cabeça lá, as nossas irmãzinhas, né? Deixa os nossos... Ai, gente, como a gente é. Não vou pedir para cortar isso aqui não, mas quando a gente começou a vir aqui nessa igreja, a gente passava numa igreja na Velho Gazeta que ela tinha uma porta muito grande, assim. Ela era uma loja transformada em igreja, né? Um ponto comercial transformado em igreja. E saíram de lá, provavelmente, já foram para outro lugar, né? Não estão mais lá. Mas as mulheres usavam um véu muito grandão, assim, sabe? Então, a gente passava e o púlpito ficava para lá e todo mundo de costas para a rua. A gente passava. Aí eu olhava assim e falava, nossa, aquela igreja está cheia de fantasminha, né? Porque ficava... Claro que elas não estavam cobertas na frente, só atrás, né? Mas você olhava, porque era até o pé, assim, o véu muito grande, né? E era liso, né? Todo liso, assim. Desculpa, gente, nossa. Como eu não sei que ele já é, também não fui desrespeitoso com ninguém, tá? Fica aí. Tudo bem, gente? Bom, Paulo vai entrar no aspecto da questão dos dons que estavam causando divisão, e aí eu já falei para vocês, o princípio é, qual que é o maior dom? O que serve o outro. E aí vem a questão das línguas. Vou falar rapidamente, já falei sobre isso em outros momentos, vou falar aqui rapidamente sobre a questão das... passei a ceia, né? Ai, meu Deus. Não vai dar tempo. Vou fazer uma escolha. Como eu falo de ceia todo mês aqui, inclusive falei desse texto domingo passado, vou falar dos dons aqui. Os dons maiores são os que servem o outro, os dons que edificam a si mesmo são dons menores. Quem edifica a si mesmo? Paulo está falando, quem fala em línguas. Quem fala em línguas fala sem entendimento, edifica a si mesmo. Tá? O que Paulo quer dizer com isso? Com esse edificar-se a si mesmo? O que é essa questão? Eu prefiro falar muitas palavras num idioma conhecido do que falar em línguas não conhecidas. Eu não acho, queridos, eu vou ser bem sincero com vocês, eu tô na minoria batista brasileira aqui. Em comum, os pastores batistas brasileiros entendem esses idiomas como idiomas estrangeiros. Eu não acho que sejam, tá? Eu não acho que sejam. Eu acho que essas línguas aqui são línguas não inteligíveis. Não acho que sejam línguas de anjos também, tá bom? Eu acho que são expressões estáticas, com X, de espiritualidade. Pessoas que estão num ponto de oração, em algum momento, em que elas querem declarar algo para Deus, ou querem adorar a Deus, e lhes faltam palavras. Eu acho que há precedentes bíblicos disso. Por exemplo, Ismael e Agar no deserto, e aparece o anjo do Senhor e diz, Deus ouviu o choro do menino. Expressão, oração, sem língua. Tá? Ou seja, as experiências dos nossos irmãos pentecostais são genuínas? São. São sinais do batismo do Espírito Santo? Não. Paulo está falando de línguas estrangeiras aqui? Eu acho que não. Eu acho que Lucas estava falando em Atos. Aqui eu acho que não. Tá? Eu acho que são fenômenos diferentes. Todo crente precisa ter? Não. Quem não tem, está faltando espiritualidade? Não. Agora, qual o princípio Paulo coloca? Não impeçais a falar em línguas. Por quê? Porque é legítimo. Se não fosse legítimo, impede. É legítimo. Mas também não transforme isso numa confusão para o culto. Então se você está falando que isso é uma língua, então tem alguém para interpretar. Se é para os outros, tem que ter alguém para interpretar. Agora, se é para si mesmo, quem ora em língua se edifica, então não precisa ter ninguém para interpretar. Aí é uma expressão, esqueci o que eu falei aqui, mas é isso, tá? É uma experiência que tem a ver com a sua
devoção bastante intensa. Tudo bem? Eu acho que talvez você já tenha passado por algo parecido, quando você, por exemplo, começa a chorar, não consegue, ou quando você vai orar e falta a palavra mesmo, né? Essas coisas acontecem, tá bom? E por que os dons que servem aos outros são superiores? Porque o amor é o caminho mais excelente, tá bom? E aí Paulo traz o hino ao amor também. Como as línguas e a profecia não podem atrapalhar a ordem da igreja, porque isso é atropelar o irmão e não considerar o amor mais importante. A minha palavra é mais importante do que o irmão. Não, o irmão é mais importante. Então, tem que ter ordem no culto, porque a ordem é uma maneira de respeitar uns aos outros. É só isso, tá, queridos? É só isso que quer dizer aqui. Não é que, não, porque se não tiver ordem, Deus não ouve. Não, porque esse negócio é uma confusão, isso aqui é uma bagunça, isso aqui é lá e tal. Aí puxa um texto que não tem nada a ver. Ah, o culto racional, tem nada a ver. Culto racional é outra coisa, não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. Tem pouco a ver, mas tem muito a ver. Não é sobre isso que Paulo está falando lá. A questão não é se o culto tem mais barulho, menos barulho, se tem música, se não tem música, se tem aleluia, não tem aleluia, se todo mundo ora junto, se cada um ora de uma vez. Não é isso. A questão é, tenha ordem, porque quem está trazendo profecia está trazendo para a igreja, para edificar a igreja. Se você levanta, você atrapalha a edificação. Agora, se alguém levanta com algo que vem de Deus, o primeiro senta, porque o outro pode falar, ah, mas eu não consigo, o Espírito me tomou aqui. Não. O Espírito é submetido ao profeta. O Espírito não te toma. Quem faz isso é o diabo. Te toma, te joga no chão, tenta te jogar no fogo. Isso aí o diabo faz. O Espírito não faz isso não. Tá? Então é isso. Vou deixar a ressurreição. Você pega só a ressurreição, Carlos? Então... A ti está destinada a ressurreição. Então... Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, da sua palavra. Que o Senhor nos ensine a viver neste mundo segundo a cruz e segundo Jesus Cristo. Nos ensina a viver o caminho mais excelente e a respeitar e valorizar o outro como parte do nosso corpo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.